Não é notícia repetida, é mais uma vez. E aqui em Maringá, a gente tem falado disso repetidas vezes pelo Paraná, pelo Brasil, as imagens têm mostrado isso. E dessa vez o NUCRI aqui, o pessoal da Polícia Civil de Maringá, vai ouvir um suspeito de importunar sexualmente 2 adolescentes no Jardim Alvorada. O caso foi registrado na delegacia aqui de Maringá na semana passada. A Câmara de Segurança flagrou aí o momento da importunação. O Thiago está trabalhando com a gente ali hoje. Ele está colocando as imagens para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e também pelos nossos canais na internet, para você acompanhar tudo. Ó. A imagem é possível ver o momento em que o homem de camiseta vermelha ele se esconde atrás de um poste, fica ali esperando as meninas e quando elas se aproximam ele vai para cima delas e começa a tocar e depois ele foge. Uma das adolescentes fica bastante traumatizada por conta disso. Elas estavam indo para a escola no momento dessa agressão. A gente tem que chamar de agressão, sim, atitudes como essa. Ó, as duas seguiram o caminho, comunicaram às famílias e segundo a delegada Karen Nascimento do NUCRI, o homem já foi identificado, ele vai ser interrogado por ela. Pamela Bussolini, eu começo com você. Repetidas vezes, reiteradas vezes, esse tipo de agressão não dá para compactuar com isso. Jamais. Seja o momento que for, seja na idade que for, esse tipo de coisa tem que ser extirpada da sociedade. Eu não sei como a gente pode agir, mas as câmeras ultimamente têm mostrado muitas imagens desse tipo aí e a gente tem que insistentemente chamar isso de crime e cadeia sim para essas pessoas. Pamela. Paulo, eu vou bater novamente na tecla da impunidade. Porque a gente vê que a polícia faz um esforço de chegar nessas pessoas, de ouvir, de indiciar, enfim. Mas chega lá no judiciário, geralmente, né, tem uma audiênciazinha, audiência de custódia, não foi nada demais, solta o cara, daqui a pouco ele tá fazendo de novo. Então, acho que a gente tem que rever as leis, né? A gente pode até comentar num próximo programa aqui, acho que nós vamos ter espaço para isso, que tá tendo aquela questão da lei Magói, sobre a violência contra a mulher, mas acho que a impunidade no Brasil é o principal. E o que acontece? Esses agressores, eles veem o motoqueiro, né, que a gente comentou esses dias aqui. Exatamente. Fazendo a mesma coisa, fala assim, não deu nada pro cara, o que aconteceu? Não aconteceu nada. A moça de Palmas, também. Né, os caras passam com o carro, sim, ela cai da bicicleta. É um ridículo isso. Infelizmente, tá virando festa. Né? Então a gente tem que cobrar não só da polícia que chegue nessas pessoas, que faça o seu trabalho. A gente está vendo que eles estão fazendo esforço. O NUCRI já chegou nesse homem. Se não me engano, o rapaz da moto aqui em Maringá que estava passando a mão na mulherada também. O delegado Luiz Alves, eu estava vendo que conseguiu chegar na moto pela caixinha da moto, junto com o delegado da Delegacia da Mulher. Agora estão identificando quem que usa essa moto, me parece que é dividida entre 2 irmãos, mas o principal, acho que a gente bater aqui, que quando chegar no judiciário, não tenha promotor, não tenha juiz que acha isso uma coisinha banal e fique liberando, e fique amenizando a pena, que seja dada a pena, porque a pena para isso já é baixa no Brasil. Então, acho que a gente tem que discutir, não essa cultura da violência, eu acho que a gente vive mais uma cultura da impunidade. E é isso que leva isso a acontecer todo dia e virando festa, como a gente está vendo. Ô Kim Rafael, eu não digo cortar a mão, né? Como alguns países fazem por aí. Dá vontade. Mas tem que ser algo exemplar, não tem? A punição para outros não se atreverem. Com certeza, eu acho que como a Pamela falou, esse crime, né? Realmente é um crime que não deixa ali 1 dia, 2 dias e logo solta, né? E o problema maior disso tudo é o trauma que essas adolescentes aí possam ter, né? Você falou ali 15, 16 anos, né? A média de idade dessas meninas. Imagina só, o trauma que elas tiveram, né? Não conseguir mais sair de casa por conta desse medo, dessas coisas que poderia acontecer novamente, por conta desse vagabundo, né? Esse vagabundo aí. E claro, na defesa provavelmente vão alegar que tem distúrbio mental, com certeza, né? Para se livrar, essa é uma desculpa, né? Para se livrar muito mais rápido, eles sempre alegam isso. Não, porque tem que ver, mora com a mãe, mora com o pai, tem distúrbio, tudo mais. Isso aí é clássico da desculpa. Então, eu acho que tem que ter, através dos nossos legisladores, uma lei mais punitiva. Agnaldo Vieira.
Tem que... No caso, ele não dá para fazer igual, mas tem que jogar o sujeito num corredor polonês, na cadeia. E... Não é. Aí fala, olha, esse carinha aqui xingou a mãe de vocês, aí falou que vocês estão tudo viado. Joga lá no meio e depois libera, né? Se ele conseguir chegar do outro lado da Você fila, tá livre. Exatamente, tá livre. Fala, se você sobreviver, você tá bem. E aí tem gente que defende, que vai falar, não pode, apologia, violência, não sei o quê. Mas vai fazer o que o sujeito desse vai botar na mesa e vai dar aula de educação para ele? Não tem mais jeito, não. Tem gente que o pau que nasce torto, morre torto. Então, é a lei do cão mesmo. Não tem outra história. O meu pai, em tom de brincadeira, Aguinaldo, ele dizia que para alguns crimes é o seguinte: você tem que levar o cidadão no dentista, abrir o dente dele, encher de goiabada e tampar e solta ele. Seria uma punição talvez branda, tá livre, mas o sofrimento é terrível, hein? Porque não dá para conviver em sociedade, né? E se ficar detido ainda, a gente tem que ficar custeando esse doido, né? Então aquela típica pessoa que não faz falta para ninguém, nem para ele mesmo. Pamela? Então, Paulo, como a gente estava falando aqui na bancada, eu acho que cabe fazer uma revisão, sim, dos crimes contra a mulher. Inclusive, acho que mês passado a ministra Carmen Lúcia estava fazendo uma comparação sobre a agressão psicológica contra a mulher e as penas. A pena, nesses casos, é mais branda do que maus tratos contra os animais. Então, são coisas que tem na nossa legislação que a gente precisa rever. Quando eu falo aqui que o nosso Código Penal ele está ultrapassado e ele está virando assim uma letra morta, porque as punições não estão coibindo mais as pessoas de cometerem crimes, é muito sério. E esse é um caso. Porque aí, mais do que a questão dele ter passado a mão, eu acho que a violência psicológica, né? Você mesmo falou, a menina ficou muito abalada, eu acredito nisso. Mas, infelizmente, não que eu seja contra aqui, pelo amor de Deus, que exista penas severas contra quem maltrata animais, mas olha a disparidade, né, na situação. Então, a gente precisa, sim, rever as nossas leis e ficar atento ao judiciário, que anda muito bonzinho com esse tipo de caso. Não, até o negócio das imagens, né? A gente tem todo mundo gravando hoje por aí, e a imagem fala por si só. Quer dizer, não deveria ter muito a questão do alongamento do processo. Tem a imagem, cara, não tem o que discutir. A imagem fala por si. E aí, às vezes, a gente entra naquele processo longo, se arrasta, o cara dá desculpa que tá maluco, que tá com problema mental. Aí até a perícia, até realizar a perícia, ele já deve ter abusado mais umas 400 já. Sim, que foi o caso porque ele vai responder em liberdade. Exato. Porque o processo ele vai andar, aí vai ter, se ele não tem antecedentes criminais, ele vai estar solto, de boa, fazendo novamente esse assédio. Muitas outras pessoas, até vir a perícia, realmente alegar se a pessoa é. Aí se for condenado, aí fica ali 3, 4 meses e acabou. Aguinaldo. E não dá pra alegar que é doido, não, porque o trouxa ficou escondido atrás da... Aí ele ficou esperando, premeditação pura. Exatamente. Aguinaldo. Então tem inteligência suficiente. Você dá R$100 e fala, rasga, não vai rasgar. Não vai rasgar. Então não dá pra considerar como doido, como louco, não. Tem que apanhar mesmo.